Dominação em Hora Dust trazendo para vocês mais um vídeo resumo de versão. E hoje nós estamos com o resumo da versão 7.9 do Honkai Impact Third, versão do collab do Honkai Impact Third e Honkai Star Rail. Já deixa o like, compartilhamento, siga o Twitter nas mídias sociais, na Royolab e na plataforma roxa, e vamos para o resumo da dita versão, que entrará em vigor na quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024. Primeiramente, aviso do Battle Pass. Não se esqueçam que o passe de batalha muda na segunda-feira após a mudança de versão, e nesse próximo Battle Pass não haverá mudança de Crystallum. Sprout Crystallum vai até a versão 8.1. Essa versão de collab trouxe a Sparkle do Honkai Star Rail para o Honkai Impact Third, e ela veio como uma personagem Quantum de Fogo, atuando como uma unidade híbrida, servindo de DPS com personagens da parte 2, que podem usar a mecânica de Astral Ring, e suporte para personagens da parte 1, as que não podem usar a dita mecânica. Para quem veio do Star Rail para jogar com a Sparkle, eu devo lembrar que a Sparkle é uma personagem elemental, então ela não dá dano crítico e não utiliza status de dano crítico diferente da Sparkle do Honkai Star Rail. Sua arma é o Drive Core Volatile Sparkler, que veio com a versão Pre-Volatile Sparkler Floral Spectacle. Assim como as armas das personagens da parte 2, esta arma veio com um sistema de sinergia, para colocar cópias da mesma em prol de melhorar a arma. Diferente das armas da Helia e da Coralie, esta arma não tem item substituto de melhora de sinergia. Junto da arma temos o set de estigmatas Sparkle, Thousand Faced Maestro, que virá no mesmo banner da arma. Este set também estará presente no Foundry, onde poderemos forjar as mesmas usando Source Prism. E ainda no Foundry também será adicionado o set Bianca Theater como uma nova G4 física. No Elysian Realm teremos duas mudanças dessa versão, além da adição da Sparkle como personagem jogável, que já tem vídeos de ER dela aqui no canal. A primeira mudança é o buff do Lorde Lata de Lixo como uma unidade aliada, e a segunda mudança é das fases de Signet duplo serem alteradas para derrotar as latas de lixo normais. No mais, o modo se adaptará e trará novos buffs e inimigos para melhor se adequar à versão, tendo mais presença de inimigos Quantum. Agora vamos para o competitivo do jogo, já apresentando o novo boss do Memory Arena e também do Abyss, que é a própria Vita. Em ambas as versões ela terá escudo Quantum e com mecânicas diferentes entre cada iteração dela, sendo a do MA para contra-atacar os ataques dela, e do Abyss para pegar as bolas de energia dela e dessa forma recuperar o SP do seu time. Além da Vita, teremos uma fase contra o Cosma, no qual usaremos a Sparkle como DPS e com uma mecânica totalmente nova, que é com o inimigo que fornece SP caso ele seja derrotado por ataques de tipo específico. A segunda fase é uma reiteração do boss Husky Mysticism com buffs para Astral Ring desativado. Aqui é totalmente possível de fazer com o trio Herrscher. Agora vamos para os eventos, porque temos dois eventos majoritários nessa versão. O primeiro evento é o evento SNES Cards Club, um evento da Ai-chan, que é basicamente uma reiteração do evento Story Voyage Strike Back, que era o evento da Grisha adulta lá da versão 7.1. A loja está desabilitada, mas de recompensas teremos cristais e uma caixa de roupa de personagem, podendo escolher entre a Before the Dawn da Luna Kindred, não confundir com o Lightcone do Jin Yuan, a Special Blend da Carole, que está com o nome antigo aqui na caixa, e a Rustic Noir da Fuka Night Squire. No modo história teremos o evento da Sparkle, o evento de collab Honkai A First Hand, onde revisitaremos os 4 mundos de Honkai Star Rail, que é a Estação Espacial Herta, Belobog, Louvre de Changzhou
e Penacone, todos com estilo chibi e protagonizando a Sparkle encontrando personagens do Honkai Impact Third nesses mundos. Assim como no Honkai Star Rail, este evento trará exploração e podemos dizer que vai trazer combate por turnos. Mas em vez de quebrar a defesa do oponente, nós iremos jogar poker com buffs em prol de maximizar a pontuação através das combinações de mãos do poker. Terminar este evento dará o outfit Fictitious Game da Sparkle, que infelizmente está travada aqui na beta. E é isso pelo resumo da versão 7.9 do Honkai Impact, a versão do collab do Honkai Impact Third e Honkai Star Rail, e claro, versão da Sparkle. Não se esqueçam do like e do compartilhamento, sigam o tutorial nas mídias sociais na Royal Lab na plataforma roxa, e até o próximo vídeo. Arigatou gozaimashita! Yara deshita!